Irmãos, pelas orações e partilhar que para nós é muito importante a intercessão dos irmãos, e guardando a vida dos pastores, dos líderes, orando pela vida dos seus irmãos. Às vezes a gente pensa que não vai fazer falta a nossa oração, mas a oração de cada um aqui é importante para o Senhor. Então, assim, eu louvo a Deus pelos irmãos que têm se levantado em intercessão pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, pela vida dos pastores. Alguns sabem que o meu trabalho, eu preciso viajar bastante. Do dia 13 do mês passado até agora, eu já rodei quase 7.000 quilômetros aqui dentro do estado, e vou e volto, e eu sei que todas as coisas cooperam pelo meu bem, porque o Senhor tem guardado e pela intercessão dos irmãos pela minha vida. Então, assim, estejam orando. A apóstola Regina, junto com o profeta Everton, estão na edificação da igreja em Sinop. Que Deus abençoe a vida dos irmãos em Sinop, dos pastores que estão ali. Continuem intercedendo. Esse período de jejum que vamos entrar, aproveite enquanto está na condição de ministério. Daqui a um tempo que vai estar num megastério, você vai ter dificuldade de participar, porque já vai ter muitos irmãos ali inseridos. Então, nesse período que ainda ali tem tido a oportunidade dessa comunhão, não perca essa oportunidade. Se insira, esteja ali intercedendo, esteja ali tendo comunhão com os irmãos. Não é uma comunhão ali de repente física, mas sim uma comunhão onde estamos ligados em oração pelo Espírito de Deus, e que traz bênçãos espirituais sobre nossa vida, traz experiências, traz a oportunidade de partilharmos a palavra de Deus, o que Deus tem falado conosco. Amém? Eu gostaria que você curvasse sua cabeça nesse instante e oramos ao Senhor. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por cada vida presente nessa hora, por cada irmão que está nos acompanhando pela live. Deus, eu quero agradecer, ó Pai, por cada pastor, por cada líder, por cada intercessor, por cada família que o Senhor tem edificado a tua igreja. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela liberdade que temos de adorar, de expressar o nosso amor pelo Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que aquele que entrou aqui cansado possa sair fortalecido, que aquele que entrou aqui desanimado possa sair alegre no Senhor. Ó Deus, e que aquele que entrou aqui enfermo, que em nome do Senhor Jesus possa sair curado, em nome do Senhor, ó Pai. Ó Pai, que cada família, ó Deus, aqui representada, possa sim, ó Pai, desfrutar deste momento de comunhão, que o Teu Espírito Santo venha ter a liberdade de falar aos nossos corações. Desde já, ó Pai, eu repreendo toda a obra maligna que vem para tentar roubar a palavra do Senhor. Eu repreendo, ó Pai, todo espírito que seja contrário à edificação da Tua igreja nessa hora. Senhor Jesus, que o Senhor mande os Seus anjos, ó Pai, armados, e acampe ao teu redor, ó Pai, guardando, ó Pai, a mente, guardando o coração, para que a Tua palavra venha a ser ministrada nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha liberdade de ministrar os nossos corações, e que possa fluir, ó Pai, o sobrenatural no dia de hoje, e que possa derramar, ó Pai, o novo sobre a Tua igreja, na edificação, na construção, na restauração, no tempo, ó Pai, oportuno que se chama hoje, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos, para a glória do nome do Senhor. Amém. Aleluia. O tema da mensagem dessa noite é: conhecer Jesus muda sua história. Aleluia. Quantos já tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Uma vez que eu conheço a Jesus, a minha história será mudada. Uma vez que eu tenho uma experiência com o Senhor Jesus, não tem mais como eu ser o mesmo.
Então, o tema da mensagem de hoje é: conhecer Jesus muda a sua história. Na aplicação, para mim, conhecer o Senhor Jesus muda a minha história. Você pode repetir comigo? Conhecer a Jesus muda a minha história. Aleluia! Sabe, irmãos, é muito interessante que muitas pessoas ouvem falar, muitas pessoas entendem da pessoa de Jesus, muitas pessoas conhecem a história de Jesus, mas se relacionar com Jesus é diferente. Quer ver uma coisa? O que eu estou segurando aqui? Um celular, um smartphone. Quantas pessoas sabem usar todos os recursos do seu smartphone? A maior parte não sabe. Sim ou não? A maior parte não tem esse conhecimento de usar a totalidade desse smartphone. Deixa eu falar para você, infelizmente, muitos irmãos têm vivido uma vida cristã dessa mesma forma. Existe um todo, mas ele só conhece. Conhecer a Jesus é algo mais profundo. Eu gostaria que os irmãos colocassem aí João 17, 3. Aleluia. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia. O que é então, na essência, conhecer o Senhor Jesus? Conhecer Jesus, na sua essência, vai além de um mero entendimento intelectual, vai além de um simples contato, é conhecer o seu caráter, é confiar nas suas promessas, é viver em comunhão. Sabe? Operar um aparelho desse na sua totalidade vai muito além de você saber que é um telefone e que você manda mensagem, que você pode tirar uma foto e um vídeo. Você pode extrair mais. Sabe, a vida cristã, no primeiro contato, você conhece pela palavra, vai além da religião. A religião pode até te apresentar a Jesus, mas conhecer Jesus precisa relacionamento. E o relacionamento vem por intermédio de práticas. O relacionamento vem por intermédio de um tempo. O relacionamento vem por intermédio de buscar na palavra e obedecer. O relacionamento vem através desse contato, dessa obediência. Muitos de nós temos dificuldade em aprofundarmos em Deus, porque vivemos de certa forma raso. Vivemos um evangelho muitas vezes a nível intelectual. Eu entendo que Jesus é Salvador, eu entendo que Jesus morreu na cruz, mas eu não tenho essa vivência queimando em meu coração. Eu quero dizer para você que infelizmente no tempo de hoje tem muitas pessoas convencidos ao evangelho, mas não convertidos ao evangelho. A conversão te leva à mudança de vida, a conversão te leva a uma postura diferente, a conversão te leva a querer obedecer a palavra de Deus para agradar a Ele. Não é mais aquela coisa, pode, não pode. Você tem a liberdade de chegar e falar assim, eu posso fazer, mas não me convém, porque eu sei que isso não vai agradar a Deus. Tem coisas lícitas no mundo que não agradam ao Senhor. Tem coisas que não tem nada a ver, mas que no fundo entristece ao Senhor. Sabe? E muitas pessoas se dizem convertidos, mas continuam vivendo da mesma forma que ele vivia antes da sua conversão. Enquanto os que têm um primeiro contato que impacta a vida dele, ele muda. E tem pessoas que têm um passado que não é nem feio,
é tenebroso, é horripilante se você vê a história de muitas pessoas, e que às vezes assusta, quando ele recebe um impacto, que ele conhece a Jesus e muda de vida, a ponto de alguns que não entendem isso e que não viveram isso, pegar e falar, agora passou a crente, ó, depois que aprontou o que aprontou. Você já ouviu alguém falar assim? Sabe, irmãos, eu pude entender que muitas pessoas de fato mudam radicalmente, porque eles tiveram um impacto em entender e confiaram na palavra de Deus. Então aquele que roubava, deixa de roubar. Aquele que era adúltero, deixa de se prostituir. Aquele que era fraudador, deixa de fazer fraude. Aquele que era estelionatário, para com aquela prática. Aquele que fofocava, larga a fofoca de lado. O mentiroso deixa de mentir, porque ele passou a conhecer a Jesus e busca agora agradar a quem? Ao Senhor. Abre para mim Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluia. Sabe, eu fiquei meditando bastante nesse juízo e justiça. E uma vez que você conhece a Jesus, uma das coisas que vai gerar em teu coração é temor a Deus. Antes do meu contato com Jesus, eu não temia. Eu tenho um testemunho até engraçado com isso. Quando eu tinha por volta aí de uns 17 anos, eu era bem igual para-choque de Mercedes, bem para frente. E certo dia eu caí na besteira de desafiar Deus. E ali eu tinha preparado para ir para uma abertura de praia para o interior. Peguei os convites uns meses antes. Peguei esse convite, bati na mão e falei, agora nem Deus não impede de eu ir nesse lugar. Oh, Jesus. Oh, eu e minha boca grande, né? Enfim, aconteceu isso, passado uns meses, eu ia sair, acho que no sábado, de madrugada. Na sexta-feira eu vinha subir nessa Filinto Miller de bicicleta, eu ia para um lugar de bicicleta, marcava o tempo e voltava marcando para diminuir meu tempo. 1h da tarde, e a hora que eu desci aqui, o semáforo estava aberto, uma mulher inventou de descer do carro com o semáforo aberto, eu vim com a bicicleta, e bem ali na esquina tem um poste, ela abriu bem entre o poste e a porta, não passava a bicicleta. Eu tentei passar no vão, não deu, meu ombro ficou na porta do carro, quebrei a omoplata nessa batida, quebrei o quadro da bicicleta, e na hora que antes de tocar no chão, eu vi eu falando lá atrás. Eu não era convertido, mas antes de tocar no chão, voando ali naquele segundo, deu um play, voltou o vídeo, eu lá, ó. Nem Deus não impede de eu ir nesse negócio. Caí no chão, rolei ali, o sangue aqui pulsando, não senti, eu não sinto fratura assim como as pessoas comuns. Fui embora, fui para a escola e fui perceber à noite que eu estava com a fratura, porque meu braço começou a roxear. E aí enfaixaram, fui chegar a 1, 2 horas da manhã em casa, depois disso. Com uma camiseta de presente de final de ano, assinado Deus, aqui. Irmão, o que eu vou fazer em abertura de praia, engessado, daqui até aqui, assim, ó, com a camiseta. Desde então, eu comecei a ficar temoroso.
mas o meu encontro com Jesus ainda foi para frente, porque o coração era bem durinho. Então entenda que eu olhei esse texto de Jeremias e comecei a olhar o juízo, que muitas vezes a gente olha de uma maneira, Deus julgando, sentado ali, isso está errado, pá, você para cá, isso está certo, pá, você para cá. E eu comecei a olhar esse juízo e a justiça, e a misericórdia de Deus. E você vê que ele trata do assunto, o Senhor faz a misericórdia, e ele, juízo e justiça na terra. E aí eu peguei e comecei a pensar, Senhor, o que isso tem a ver no conhecimento com o Senhor? Deixa eu falar para você, você conhece as leis de Deus antes, talvez alguns conheceram antes o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus de se converter. Mas a grande parte aqui conheceu o que agrada a Deus após a conversão, amém? É o meu caso também. E aí o que acontece? Eu comecei a olhar esse juízo no sentido do aconselhamento que o Espírito Santo nos dá. É como assim, algumas pessoas falam, cria juízo, toma juízo. Já ouviu essa expressão? Então, eu penso que o Espírito Santo de Deus traz esse juízo para nós, de desenvolver uma consciência de determinadas ações, pela misericórdia dele, ele nos orienta por intermédio do Espírito, para que a lei não venha a ser aplicada. E uma vez que eu conheço a Cristo, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa palavra é para você. Aleluia. Acho que não entenderam. Não há condenação para quem conheceu a Jesus, porque o juízo de Deus vem sobre a tua vida, de maneira que você agora é ajuizado pelo Senhor. Você criou o juízo necessário para que não venha a ser aplicado por intermédio da cruz do madeiro, ali você é justificado. Por isso não há condenação para você. E o Espírito Santo de Deus vai te direcionando, e quando você vai andar fora da linha, algo que não agrada a Deus, o Espírito Santo grita dentro de nós, nos trazendo ao juízo, trazendo a consciência, trazendo a importância de testemunhar, trazendo a importância de mostrar que agora você não é mais o velho homem. Não é que o que foi mudado na sua vida, você não vai ter tentações naquela parte. Não é porque agora você é cristão que não vai chegar uma proposta de propina para você fraudar alguma coisa. Não é porque agora você é cristão que alguma mulher não vai investir mais na sua vida, ou um homem não vai investir na vida dos casados. Não, quer dizer que agora, por intermédio desse contato com Cristo, desse relacionamento com Cristo, eu não luto mais sozinho. Eu tenho hoje o Consolador, o Ajudador, que pode me auxiliar nesse momento que a minha fraqueza possa estar elevada. Então, quando eu entendo que o Senhor aplica todas essas coisas e Ele se agrada, por que Ele se agrada? Porque agora eu não vivo mais no pode ou não pode, eu decido. Sabe, isso é ser uma pessoa que tem juízo. Quando você vê uma pessoa muito inconsequente, você fala para esse aí não tem juízo nenhum. Esse aí é desajuizado. Quando você tem uma consciência do que é certo e o que está errado, é uma pessoa sensata, é uma pessoa que tem juízo. Quando você vê uma pessoa muito doida, você vai falar que ela é doida. Quando você vai ver que a pessoa, ela tem um juízo perfeito, você olha para ela diferente. Deixa eu falar para você, muitas pessoas olham para nós de uma maneira diferente por conta do juízo de Deus sobre nossa vida. O juízo que o Senhor Deus tem colocado. Sabe? É aquele juízo daquelas pessoas que viviam uma vida desregrada, à base de álcool, prostituição, drogas, e agora ele sabe que isso não agrada mais a Deus, e ele abre mão por conta dessa consciência. Não é porque ele não pode usar, ou pode fazer, não é porque está na frente dele. É porque ele quer agradar aquele que pagou o preço por ele na cruz do madeiro. É trazer a consciência. E aí você entende o que Paulo expressa.
Eu posso tudo? Posso. Me convém. Posso fazer? Posso. Me convém. Posso pagar uma propininha ali? Posso. Agrada a Deus isso? Corrupção? Estou sozinho, posso olhar um sitezinho ali, proibido para menores de 18 anos? Pode? Convém? Agrada a Deus? Posso eu estar relacionando com Cristo e praticando tais coisas? Posso eu estar relacionando com Cristo e estar dando tais frutos? Essa é a consciência. Não há condenação por conta do posicionamento e da forma de se portar. Se você está com o documento atrasado, chega numa blitz, e ali o representante da lei te para, você está temendo? A hora que você vê a blitz assim, coração, você está sem carteira, coração lá, ó, né? Batendo a 1000, tipo, não para. Se parar, se parar, você vai ter consequência? Vai. Agora você está habilitado, documento em dias, tudo certinho, tem uma blitz na frente. Irmãos, quando eu tirei minha carteira, eu fiquei bem uns 2 anos, passando em tudo quanto é blitz na cidade que eu sabia que tinha. E ninguém me parava. Mas por que eu ficava procurando blitz? Porque eu não tinha o que temer. Eu estava com a motinha em dias, carteira na mão. Sabe, quando você conhece ao Senhor e começa a ter a obediência na palavra, você não tem medo do juízo de Deus, porque simplesmente você busca andar de forma assertiva. Então, aquele que vive em pecado passa a ter uma vida de santidade. E ele quer ter a mente dele renovada para quê? Para que a intimidade dele com o Senhor venha crescer. E ao crescer, ela gere frutos. Eu estava brincando, porque eu estava orando agora ali antes do culto, na cadeira. O pastor Bruno, não, o bispo Adriano estava orando a respeito, no culto de pré-serviço. E entre as orações, estava ali orando, os 3 turnos de oração e tal. E sabe, bispo, vai chegar um tempo que nós vamos ter que ter os 4 períodos de turno de oração. Não vai ser só mais 6 da manhã, meio-dia, 18 horas. Vai ter a intercessão das 0 horas ainda, em nome de Jesus. Sabe por quê? A igreja tem caminhado em obediência. E a obediência vai trazer esse relacionamento de nós querermos intensificarmos o nosso momento na presença do Senhor. Vai ser aquela condição que não vai bastar mais eu ter 1, 2 horas aqui. Quando você está se relacionando com quem você gosta, você quer que o tempo passe rápido? Não. Agora, se você está com uma pessoa estranha, você faz só o necessário e vai embora. Ó, linha na pipa. Sabe? Quanto mais você se aproximar do Senhor e quanto mais você tiver dessa presença, dessa intimidade com Ele, mais tempo você vai querer ficar ali. Não vai ser mais aquele negócio religioso. Tal hora, é 1 hora minha aqui. Em 1 hora eu estou indo embora. É aquela coisa que você entra ali e você não está mais nem aí com a hora. Ah, tem que ter ordem no culto? Tem que ter ordem. E nós temos até um cronômetrozinho ali atrás para a gente conduzir. Mas entenda que uma vez que o Espírito Santo derramar sobre aqui, não é mais eu que estou dominando nada não. Deus derramando sobre a minha, sobre a sua vida aí, a unção de Deus vai transbordando. Irmãos, deixa o Senhor cuidar de todas as coisas. É desfrutar daquele momento. E nós temos essa liberdade de buscar de maneira intensa.
E temos a oportunidade de conhecer ao Senhor, temos a oportunidade de viver um relacionamento íntimo, pessoal, marcado pelo amor, obediência e submissão ao Senhor. E só é capaz disso quem conheceu a Jesus. Quando você deixa de ser menino, e vira dizimista numa casa como essa, na igreja, você faz para agradar o pastor, se for, está errado. Você faz para se aparecer perante a igreja, se for, está errado. O que nós aprendemos agora? Nós fazemos para agradar ao Senhor. Isso é maturidade. Outra coisa de menino na fé, não sei nem se classifica ainda assim. Quando você ama Cristo, você não tem como amar a Cristo e não amar a igreja. Amém? Deixa eu falar para você, se você vê alguma comunidade passando por dificuldade e você se alegrar com isso, isso é coisa de menino na fé. Você, como intercessor, tem que pedir e clamar pela vida daqueles pastores, pela vida daqueles irmãos que estão ali passando por uma luta. Eu fico entendendo que Paulo, quando fala que ele era menino, era na situação de antes da conversão. Às vezes eu penso dessa maneira, que ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino, fazia coisa. O que ele vivia como menino? A religião. E ele perseguia a igreja. Depois da conversão, ele deixou as coisas de menino para trás, teve a mente renovada de glória em glória, e agora ele passou a edificar a igreja. Sabe? Quando nós temos um conhecimento e começamos a nos relacionar com o Senhor, tudo que afeta a igreja passa a entristecer o nosso coração. Quando você vê algum escândalo em alguma comunidade X, entristece teu coração. Quando você vê algum líder perder o juízo ali, isso tem que entristecer o seu coração, como cristão. Porque no final, quem que está perdendo? O reino de Deus. Quando um irmão cai, tem que ser motivo de tristeza no coração. Isso é o quê? A misericórdia de Deus, o amor de Deus. Quando você ora pelaquela pessoa que nem, no nosso julgamento, nem merece a nossa oração, você está suportando uns aos outros. E está expressando o amor de Deus e está sendo obediente à palavra de Deus. É por isso que eu louvo a Deus que Deus tem levantado pessoas que têm obedecido ao Senhor em intercessão dentro dessa igreja local. Nós temos, Deus tem levantado intercessores que não estão preocupados em aparecer fisicamente, mas a oração dele comparece espiritualmente todos os dias na presença do Senhor. Tem coisas que vão somar na sua vida e vão acontecer através desse conhecimento. Abra para mim em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Aleluia. Sabe, irmãos, interessante que quando prosseguimos na caminhada e deixamos esses pormenores e começamos a olhar para a igreja com amor, esses dias o Senhor ministrou meu coração, edificou meu coração, edificou a vida
de mais um irmão. Eu fiquei um bom tempo pedindo amor para Deus. Amor pela igreja, amor pelos irmãos, e eu fiquei um tempão incutido nisso. Porque às vezes a gente fica assim, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor. Só que, assim como uma criança que nasce, ela começa a caminhar, e a princípio ali até essa caminhada, que ela vai aprender a fazer as suas necessidades sozinha, ela vai se limpar sozinha, é a nossa vida na fé. Nós temos aquele primeiro impacto que conhecemos o Senhor Jesus, e ali começa uma caminhada. Você vai precisar de um irmão para te segurar pela mão. Você vai precisar de um irmão para te dar banho, para limpar a caca que faz, como novo convertido. Até você começar, o que se espera? A caminhada, ali, crescer, amadurecer e começar a gerar fruto. Quando que eu começo a gerar fruto na vida natural? Quando eu me caso. Então ali, eu junto com a minha esposa, eu deixo o cuidado de pai e mãe, e ali eu junto com a minha esposa formo uma nova família. E o Senhor ministrou meu coração, porque o irmão estava partilhando comigo que o grande erro dele foi ter visitado muitos ministérios. E aí eu compartilhei com ele o que o Senhor tinha falado no meu coração. O Senhor falou assim: como que é o teu casamento? Você é perfeito? Não, não sou. Sua esposa é perfeita? Não, não é. E agora? Eu não sou perfeito, a minha esposa não é perfeita, mas o meu casamento se torna perfeito quando eu decido amar ela e ela decide me amar. Que aí eu potencializo as qualidades dela, ela potencializa as minhas qualidades, e eu começo a andar junto. Mas para isso acontecer, tem que surgir uma decisão no meu coração de amar a ela. Em vez de eu pedir amor, eu tive que mudar a oração, porque Deus ministrou meu coração da seguinte forma: amar a igreja é coisa para homem maduro, ele tem que decidir amar a igreja, é decisão. A igreja é perfeita? Não. Eu sou perfeito? Não. É dois imperfeitos querendo agradar o único que é perfeito, que voltará para buscar a sua noiva. Aleluia. Conhecer a Jesus é através dessa intimidade, aonde o nosso coração vai sendo tocado e as nossas atitudes vai sendo mudadas. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, somos um monte de pessoas imperfeitas, mas a perfeição é encontrada na obediência à palavra de Deus e no relacionamento com Cristo. Aleluia! E assim, como o amanhecer, o Senhor virá. Ele virá como chuva? Virá. Virá fora de época? Virá. Virá no tempo que Ele decidir. Mas nós temos que crer e descansar nessa palavra em obediência. Sabe? Muitos de nós ainda estamos na parte ali, esperando que os outros vão limpar aquilo que fazemos de errado. Deixa eu falar para você, com o tempo na caminhada cristã, através do relacionamento com Cristo, a minha vida sendo mudada, é consequência o meu amadurecimento, e eu parar de ser ali um consumidor e começar a gerar frutos. Ao invés de eu ficar o tempo inteiro, fulano ora por mim, ao invés de eu ficar dependendo de alguém trazer uma palavra para mim, ao invés de eu ficar dependendo de alguém ficar falando o que eu tenho que fazer no sentido de mudança, eu buscar essa mudança através do relacionamento do Senhor. Não que eu não possa buscar o aconselhamento de um irmão mais velho na fé. Não que eu não possa pedir uma oração. O que eu estou querendo falar para você é que o teu papel como sacerdote, o teu papel como auxiliadora, a partir do momento que você se relaciona com o Senhor Jesus, tem que começar a destacar na tua vida, senão você acaba morrendo. O amadurecimento nos conduz ao crescimento na fé. O amadurecimento, o contato com o Senhor, faz com que nós cumprimos o propósito e começamos a ter clareza, até o discernimento. Sabe? Tivemos pessoas que tiveram contato com o Senhor no Velho e no Novo Testamento, mas teve o primeiro contato, depois tiveram revelação, tiveram intimidade, buscaram,
e começaram a ter a vida transformada. Muitas pessoas esperam a transformação sem atitude. Deixa eu falar para você, a sua atitude de buscar o Senhor vai trazer a transformação. A minha atitude de buscar o Senhor vai trazer a transformação. É questão de postura, é questão de decisão. Ou você acha que vai ser sempre o pastor Bruno falando aqui, que ânimo. Irmão, não é fácil 40 dias de jejum. Não é. Por que que muitos fazem? Porque ele quer aproximar nesse relacionamento com o Senhor. Por que que ele consegue cumprir o propósito? Estou maior a fim de ficar jejuando ali. Aleluia. Sabe, isso pode até acontecer por intermédio do Espírito Santo na nossa vida. Por que que eu falo que pode acontecer? Porque muitas vezes eu jejuei por pessoas, por direção do próprio Senhor. Mas isso só aconteceu por conta do relacionamento através de oração. Você está orando por uma vida, orando por uma vida, orando por uma vida, e aí você vê que as coisas não mudam, e aí o Espírito Santo nos conduz, olha, entra num propósito de jejum por essa vida. E aí você começa lá na frente, ver, e isso edifica a tua fé. Mas por conta do quê? De busca, de decisão, de relacionamento. Muitos aqui não vão estar a fim de fazer o jejum. Eu não estou a fim de fazer jejum. Mas eu vou estar até o final, em nome do Senhor Jesus. Para intensificar o quê? Esse relacionamento. Não é ficar ali esperando a igreja jejuar e eu ficar ali, buchinho cheio, né? E ore por mim, irmão. Jejue por mim, irmão. Eu estou precisando tanto da oração do irmão. Aí na hora do almoço, um patarrão. Na hora da janta, outro. Café da manhã, 5 pães e 2 peixinhos. Né? E aí na hora da luta, irmão, jejua por mim. Ei, que relacionamento é esse? Que os outros têm que ir lá se relacionar? Que encontro que é esse que você teve com o Senhor? Que os outros têm que pagar o preço? Que credibilidade temos dado à palavra de Deus, aonde tudo dependemos que outros venham derramar sobre nós, porque somos incapazes de meditar na palavra, somos incapazes de fazer o nosso período de oração, somos incapazes de ter um momento de adoração. Que o maior louvor a Deus é a obediência. A música nos auxilia, mas a obediência a Deus é o louvor. Pessoas que tiveram a vida transformadas no encontro com o Senhor. Abraão foi chamado amigo de Deus, em Isaías 41:8. Conheceu ao Senhor pela fé e a obediência. Gênesis 12:1-4. Moisés teve um encontro profundo com Deus. Êxodo 33:11. Recebeu os 10 mandamentos. Êxodo 34:5-7. Davi conheceu o coração de Deus e era chamado de homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22 e Salmos 23. Sabe, irmãos, o que em todos os quesitos teve aqui? O que teve em comum no posicionamento de Abraão, no posicionamento de Moisés e no posicionamento de Davi? Eles quiseram terceirizar a fé. Através do momento que eles tiveram um encontro com o Senhor, eles quiseram assim terceirizar a fé. Hoje, infelizmente, tem pessoas que
dizem conhecer ao Senhor, mas querem terceirizar a fé. Eles terceirizaram as suas responsabilidades? Não. Se posicionar em um relacionamento. Deixa eu falar para você, em relacionamento, nem sempre você vai estar certo. Mas o importante num relacionamento é que se eu não estou certo, eu tenho que ter a humildade de reconhecer que eu não estou certo. E eu tenho que ter a maturidade de saber me arrepender e pedir perdão. Num relacionamento com Cristo, nós nunca vamos estar certos, porque Ele já deixou tudo preparado. O que tem que queimar em nosso coração? O desejo de mudança de vida, para que, ainda que eu errei, isso não vire iniquidade na minha vida e agora eu passe a fazer as coisas da maneira correta. Isso leva ao amadurecimento, e isso leva ao quê? Num compromisso num relacionamento. Deixa eu falar para você. Pessoas que quando você se relaciona, qual que você vai gastar o mais tempo com ela? Com as pessoas que ouvem os conselhos e aplicam na vida, ou aqueles que entram por um ouvido e saem para o outro, você acabou de falar e você olha, está lá ele fazendo a mesma coisa. Qual que vai ser mais prazeroso para você se relacionar? Com o obediente ou com o negligente? Com o obediente. Agora a chave da questão. No relacionamento com Jesus, você acha que como que ele se sente? Na sua negligência ou na sua obediência? Reflita. Reflita, porque todos aqui, de algum momento da vida, em algum momento da vida, já tiveram uma experiência. Já tiveram um contato. E a vida tem que ser mudada. E deixa eu falar para você, se não foi, vai ser mudada em nome do Senhor Jesus. Pessoas no Novo Testamento que tiveram a vida mudada. Paulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco. E a sua vida foi radicalmente transformada. Em Atos 9, de 1 a 19. Maria Madalena, liberta de demônios, tornou-se uma discípula fiel. Lucas 8, 2, João 20, 11 a 18. Pedro, de um pescador impulsivo, tornou-se um líder cheio do Espírito Santo. Mateus 16, 16, Atos 2, do 14, 41. O que difere? Tinha pecador, tinha impulsivo. Tinha um religioso intelectual. E todos tiveram um encontro com Jesus. Dentre todos, diferentes resultados, mas todos os resultados caminham para pessoas que amadureceram na fé. Através do encontro com Jesus. Maria Madalena, é claro que ela foi liberta de demônio. E digo mais, se ela não tivesse se posicionado em busca desse relacionamento, pelo que diz na palavra, voltaria com mais 7 o que ela foi liberta. Paulo teve a vida transformada radicalmente, de maneira de que ele era perseguidor, como eu falei agora há pouco, ele passou a ser alguém que edificava a igreja. Pedro, impulsivo. O que é impulsivo? Eu acredito que Pedro, pelo temperamento que lê, a característica dele é mais para o sanguíneo, né? Não pensa muito, não soma muito com nada. Tudo toma lá da cá, quer fazer os trem. E ele vira um homem totalmente diferente através da mudança com o Senhor. Sabe, muitos aqui lutam com o seu homem interior. O que é impulsivo, ele tem que crucificar essa impulsividade na cruz. O que persegue todo mundo, o que persegue a igreja, ele tem que crucificar essa perseguição.
o que foi assolado por demônios, ele tem que crucificar isso junto na cruz, no momento que ele tem esse contato e essa experiência com o Senhor. E a pergunta, com tudo isso, será que eu posso conhecer a Deus? É possível então eu conhecer ao Senhor? É possível então eu conhecer a Jesus? Tenho uma notícia boa para te dizer. Sim, é possível. Deus deseja conhecer a todos. Deus deseja que todos o conheçam. Abre aí para mim, Jeremias 29, 13. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Aleluia. Tiago 4, 8. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Sabe, irmãos, fica claro que quando eu intensifico essa busca por intermédio desse relacionamento, o Senhor se revela a mim. Quando eu mudo a minha postura e me limpo do pecado e passo a buscar uma vida de santidade, o Senhor se revela a mim. Quando eu deixo a indecisão, o que seria essa indecisão? Muitas vezes nós temos dificuldade de crer na palavra do Senhor, que está escrito e nós lemos, mas não conseguimos descansar naquilo. É por isso que tem muitas pessoas cambaleantes na fé. É por isso que tem muitas pessoas que ele levanta, cai, por quê? Ele não consegue receber a totalidade da salvação por intermédio do relacionamento, porque não se relaciona, porque não busca. Muitos querem ser cheios de Deus, mas ele quer aqui, às vezes ele acredita que se eu soprar esse chofar no ouvido dele, ele vai receber um choque de Deus. Você vai ficar com o ouvido zunindo. Se encher de Deus é buscar no dia a dia, é a construção. Relacionamento não começa do dia para a noite. Relacionamento começa num primeiro contato, e aí você vai, com o tempo, amadurecendo, acertando, se relacionando, mudando algumas coisas. O casal, depois de um certo tempo de relacionamento, tem hora que não precisa nenhum falar nada um com o outro. Só olha assim. Só esposa, quando ela está desagradando do que você está fazendo, ela só dá uma olhada assim. Faz aquele raio-x, só fica o esqueletinho dando a risada. Por que isso acontece? Por conta do relacionamento, só de olhar você sabe que não agradou. É ou não é? Da mesma forma com o Senhor. Uma vez que você se reveste, busca, quando alguém dá uma buzinada, que você se sente ofendido, que você quer abrir o vidro, colocar a mão para fora e falar assim, línguas estranhas, você fala assim, Deus te abençoe em nome de Jesus, vai com Deus. Mas a sua vontade ali era falar línguas estranhas para o cristão, né? Por que não faz? Ou buzinar de volta. Desconta a raiva na buzina. O que é isso aí? Impulsivo, né? O impulsivo está toda hora ali. Mas quem que nos auxilia nessa hora através do relacionamento? O Senhor, por intermédio do seu Espírito. E isso só acontece por intermédio de intimidade, de busca, de relacionamento. Deus não quer te conhecer de um oi. Deus quer te conhecer na intimidade. Deus não está querendo só um momento com você. Deus quer uma vida de relacionamento sério. Sabe, irmãos?
o Senhor sempre vai se revelar para os que o buscam, de todo o coração. Em Apocalipse, abram para mim Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Aleluia. Quantos estão dispostos a abrir a porta do seu coração para essa intimidade com o Senhor? Você pode glorificar o Senhor nesse instante? Aleluia. Sabe, irmãos, o que fica claro para mim nesse texto é que a disposição do Senhor é sempre, mas precisa de uma atitude nossa. Trazendo para o nosso dia a dia. Se você quiser falar com uma pessoa que te evita, você consegue? Você vai ver ele entrando aqui nessa porta, aí você vem dar a volta, ele dá a volta aqui e te dá um perdido ali. Você vê ele entrando pelo corredor ali, aí você vai aqui, ele dá a volta e vem para o outro lado. Você não vai conseguir se relacionar com essa pessoa. Mas você quer se relacionar com ela. Você quer acertar aquele pormenor, ou quer conversar com ela. Mas se ela não quiser, ela vai ficar te dando volta. Você marca, ele não vai. Você fica ali meio que tentando cercar e não dá certo, porque a pessoa já está te evitando. Deixa eu falar para você, infelizmente, com a velocidade que temos vivido esses dias, muitas vezes é isso que nós fazemos no relacionamento com o Senhor. Inúmeras vezes o Senhor já te chamou pela madrugada, inúmeras vezes o Senhor te chamou para um culto de celebração, inúmeras vezes o Senhor falou com você, e você estava cansado, você estava muito ocupado, ou você estava distraído, ele estava batendo na porta. E muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz dele. E por não ouvir a voz dele, nós não abrimos a porta. E por não abrirmos essa porta, temos perdido a nossa comunhão. Temos que voltar a desenvolver aquele ouvido fino, de reconhecer a voz do Senhor. Pessoas que você conhece verdadeiramente, você não precisa ver ela. Se ela falar no meio da multidão, você sabe que ela está ali. Você reconhece o quê? A voz. Se nós temos tido a dificuldade de reconhecer a voz do Senhor, é porque de fato, o nosso encontro com o Senhor tem sido superficial. E por ter sido superficial, todas as coisas têm passado desapercebido. Então, as coisas começam a ficar indiferentes. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Se pode, eu faço. Se não pode, eu não faço. E aí você vai levando a sua vida no piloto automático. Você vai levando a sua vida por obrigações e deveres. A sua disposição cada vez fica menor ainda. E menor ainda. E menor ainda. Não é porque Deus desistiu de mim ou desistiu de você. É porque muitas vezes nós temos evitado esse relacionamento do qual o Senhor quer desenvolver conosco ao longo da nossa caminhada da fé. E uma vez que eu começo a me relacionar com o Senhor, o que pode acontecer na minha vida? Deixa eu falar para você. O nosso futuro, ele será mudado pelo Senhor. O nosso futuro passa a ser mudado. Porque nós começamos a ter, através da intimidade, desse relacionamento, desse contato com o Senhor, nós começamos a ter clareza de propósito. Nós começamos a saber que o Senhor Deus guia os nossos passos. Eu não ando mais
perdido. Eu vou para cá, eu vou para lá. Não, vou para cá. Não, agora eu vou para lá. Não, agora está fulano lá, vou lá. Não, agora está, não, aqui, não. Eu começo a andar por fé e por um propósito. Quando eu tenho revelação de um propósito, eu começo a não olhar mais para trás. Eu vou pegar meu arado aqui, ó, e eu sei que eu tenho que chegar lá no final. Eu não começo a andar perdido. Deixa eu falar para você. Você quer andar à frente do seu próprio tempo? Se ligue na intimidade com o Senhor e você vai ter a clareza do propósito que Deus já escreveu para você lá atrás. Abre aí para mim Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aleluia. O que muda no meu futuro? Quando eu conheço o Senhor, confio nele em todos os meus caminhos e sei que mesmo quando eu quero me desviar, eu tenho o ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, que vai me manter firme no propósito. Eu encontro, irmãos, perdão, paz. É a paz que excede todo entendimento. É por isso que você vai encontrar pessoas passando por adversidades e ele está tranquilo, e outros passando por adversidades e ele está se descabelando. É perfil, é temperamento? Não. Porque tudo isso o Senhor endireita. Tudo isso é possível. Se você for ver Gálatas 5, você vai ver tudo que o Senhor vai nos endireitando através desse relacionamento. Abre para mim em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Foi eu que falei que você vai encontrar perdão e paz? Não, está aqui na palavra. E isso acontece de você ter essa revelação e essa confiança através de um relacionamento. De quê? De busca. De posicionar e falar assim, não, eu não quero mais. Você já viu criança quando chega a uma certa idade, que ele aprende a andar? Tem uma fase na nossa vida que a gente só quer colo. Você põe no chão e encolhe o pé. Né? Quem cuida de criança aí sabe como que é. Você põe assim, já está andando, mas aí você põe no pé, ele encolhe a perninha assim e fica de pendurado pelo braço. Aí você tem que pegar no colo e balança o menino. Você já está cansado, o bebezinho está ali, você fala, anda um pouquinho para o papai ou para a mamãe descansar. Não quer colinho, né? Mas depois que eles aprendem a caminhar numa certa faixa de idade, aí acontece o oposto. Ele já não quer mais o colo. Aí às vezes você quer pegar ele no colo para ficar quieto, ele fica esticando, aí vai para o chão e começa a ir para lá, ir para cá, ir para lá, ir para cá. Depois tem uma terceira fase na criação, que aí eles não querem mais ajuda. Ele já quer lá, você vai querer pôr comida, ele quer lá, ele pôr a comida dele. Você quer pôr a comidinha na boca dele, ele não quer mais a comidinha na boca, ele faz aquela bagunça. Ele põe macarrão na cabeça, ele põe o prato na cabeça, ele come, a barriga come, o braço come, ele toma um banho de comida. E vai crescendo, mas aí ele aprende a comer sozinho, daqui a pouco ele está sentando certinho na mesa, comendo com garfo. Por quê? É alguém que está buscando o crescimento, e ele começa a se espelhar em quem? Na família que ele está. Então, a família que tem o costume de se reunir para almoçar na mesa,
ou para jantar na mesa, ele vai pegando aquela referência. Aquela família que não se reúne nunca, corre para frente do sofá com um pratão na mão e a cara na televisão, ele vai pegando aquele costume. O que acontece conosco, às vezes, quando começamos a nos relacionar com Cristo? Não queremos passar essas etapas. Tem muitas pessoas que iniciam no relacionamento, mas quer ficar no colo a vida toda. Deixa eu falar para você, relacionamento com Cristo tem que queimar em nosso coração o desejo de crescer e frutificar no Senhor. Porque assim como Cristo caiu como semente e gerou muitos frutos, a minha vida e a sua vida têm o mesmo propósito. Então você nasceu para crescer. Você nasceu para gerar fruto. Mas não é um fruto gerado na técnica natural, no desenvolvimento natural. É um fruto gerado através de uma intimidade com o Senhor e de um revestimento de uma vida de santidade. Mas tem uns lá que estão ali, nhenhenzinho, nhenhenhé. É tempo de intensificar a nossa busca pelo Senhor, para que possamos crescer como filhos de Deus. E deixar as coisas de menino para trás. Uma outra coisa que acontece quando nós nos relacionamos com o Senhor, há uma transformação interior. Abra para mim 2 Coríntios 17, 2 Coríntios 5, 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ou seja, olha como está escrito claro, irmãos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Conheceu Jesus? Essa é uma palavra que tem que brilhar em nós. Não é talvez brilhe. Se eu estiver disposto, vai acontecer. Hoje eu estou disposto, hoje eu não vou pecar. Não, hoje eu estou manso e humilde. Amanhã eu estou trevoso. Não é assim. O que acontece? Precisamos buscar essa transformação interior. Sabe por que muitas vezes não expressamos vida de Deus? Porque no interior não temos. Sabe por que muitas vezes o velho homem grita no seu relacionamento, nas suas atitudes, nos seus posicionamentos? Porque você tem vivido e não crucificou esse homem ainda. Só é capaz de crucificar o homem interior aqueles que se relacionam com Cristo. Sozinho, irmãos, não dá. Sozinhos, não vai fluir. Tem que buscar com toda a força, com todo entendimento, com todo o coração, com todo o empenho, com toda a disposição. Quanto tempo você tem buscado na transformação desse homem interior? Quanto tempo você tem investido na crucificação desse homem interior? Quanto tempo vai levar para que esse homem interior permita que a nova criatura que Cristo conquistou na cruz floresça? Pense comigo, quantas pessoas que têm anos e anos na fé, que já era para estar frutificando como homem, como mulher de Deus, mas se você olha no longo da vida dele, é uma montanha russa, um dia ele está bem, outro dia ele está mal.
E o que nós entendemos? Que no Senhor nós encontramos a paz, porque o Senhor endireita o meu caminho. Endireitar o caminho não está falando de uma vida de altos e baixos, não. Está falando de uma vida alinhada com o propósito, alinhada com o Senhor. Muitas vezes, ao longo dessa caminhada, não conseguimos guardar o nosso coração no relacionamento. E por não ter guardado o coração, temos esmorecido na fé. E por ter esmorecido na fé, tem diminuído o desejo de relacionar com o Senhor. Então caminhamos o que a religião determina. O culto começa tal hora, termina tal hora. Hoje vai ter chat de oração, eu oro só hoje. O resto da semana inteira é minha folga. Culto é aos domingos, eu só vou no culto ao domingo. O resto é minha folga. Que relacionamento é esse? Quantos estão dispostos a mudar de vida num relacionamento íntimo com o Senhor? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Gostaria que você, que foi ministrado nessa palavra, hoje foi um dia de ceia, e a ceia como um memorial, a direção é que examine-se o homem a si mesmo. Eu gostaria que você, onde você está, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e veja como está o seu relacionamento com o Senhor. Há tempo de se arrepender e o Senhor Jesus está batendo a porta. Há tempo de mudar e o Senhor está disposto a fazer com que as coisas mudem. Comece a orar. Não espere que eu conduza a sua oração, porque você, melhor que ninguém, sabe o que precisa ser mudado nesse relacionamento. Você, melhor que ninguém, sabe do que precisa ser moldado. E se você não sabe, peça para que o Espírito Santo de Deus revele, faça queimar no teu coração, de maneira que você consiga mudar a tua história, através desse encontro que você teve aqui no dia de hoje. Senhor, eu não sei o que cada um tem passado no seu dia a dia. Senhor, eu não sei aonde tem sido a dificuldade de nenhum dos meus irmãos. Talvez eu saiba de alguns. Ó Deus, mas o Senhor, por intermédio do seu Espírito Santo, através dos gemidos inexprimíveis da nossa alma, sabe o que cada um necessita. Sabe o que cada um, ó Pai, precisa restabelecer para crescer em Deus, para crescer em relacionamento com Deus, para crescer em intimidade com Deus, para desfrutar, ó Deus, do seu amor, para desfrutar da sua misericórdia, para desfrutar da sua justiça, para desfrutar do juízo de Deus. Ó Senhor, quantos de nós temos caminhado anos e anos e não temos crescido nem frutificado, porque temos esquecido o som da sua voz. Temos esquecido, ó Pai, a sua forma de andar, a sua forma de nos tocar. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, muda a nossa história. Ó Deus, que aqueles que ainda não tiveram um impacto, uma experiência profunda com o Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa tocar neles agora, que eles possam ouvir o Senhor. Ó Deus, eu repreendo agora toda surdez espiritual que impossibilita ouvir a voz do Senhor. Eu repreendo, ó Pai, toda dureza de coração que tem impedido que a sua palavra frutifique, ó Deus. Ó Deus, eu repreendo toda indisposição
que nos leva a não valorizar o momento que temos na tua presença. Ó Deus, tempo precioso esse, Senhor, que o Senhor veio trazer a tua palavra como alimento, como instrução, como exortação, mas como restauração e como um desejo de se relacionar com o teu povo, ó Deus. Ó Deus, ministra, ó Deus, os nossos corações. Ó Deus, como está escrito na tua palavra, não é o muito falar, ó Deus, mas o teu Espírito nos constrange, nos levando ao arrependimento. Espírito Santo de Deus, venha constranger os nossos corações essa noite, nos conduzindo a um arrependimento genuíno, ó Deus, a reativar, ó Deus, esse relacionamento com o Senhor. Ó Deus, aqueles que buscaram o Senhor em algum tempo pela madrugada e hoje não buscam mais, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, que a disposição possa queimar nesse coração. Ó Deus, assim como o desfibrilador, ó Deus, faz com que o batimento cardíaco volte a pulsar, Espírito Santo de Deus, dá um choque no coração do teu povo, para que venha pulsar o coração, queimando pela tua presença, queimando pelo teu amor, queimando pelo Senhor, ó Deus. Ó Pai, eu sei que o Senhor não morreu na cruz para ficarmos, ó Deus, estagnados, mas que o seu exemplo, ó Pai, ficou para que cada um tomasse a tua cruz e te seguisse. E o Senhor se entregou ali para que eu tivesse vida, para que meus irmãos tivessem vida. Ó Deus, e que nós venhamos ter a convicção que por intermédio da entrega das nossas vidas em busca por esse amor, outros terão vida, e outros terão vida, ó Deus, e então nos apresentaremos como filhos que dão prazer ao Senhor no intermédio desse relacionamento, ó Deus. Você que escutou a palavra essa noite, que está nos visitando no dia de hoje, que de repente não teve um encontro com o Senhor Jesus, mas gostaria de fazer uma aliança com o Senhor e entregar a sua vida a Jesus. Levante uma de suas mãos aonde você está, que um irmão vai estar orando com você, e que a partir de hoje a sua história de vida será mudada num relacionamento com o Senhor. Basta que você levante uma de suas mãos aonde você está. A palavra bateu a porta dos corações, e se você abrir, o Senhor entrará na tua vida e a tua história será mudada em nome de Jesus. Você que por algum motivo perdeu o relacionamento com o Senhor e andou afastado nos caminhos do Senhor e queira se reconciliar essa noite, hoje é dia de reativar esse relacionamento. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, que nós vamos orar com você. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei.
mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. É hora de se encher. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Eu creio que relacionamentos com o Senhor foram restaurados aqui essa noite. Eu creio que muitos que não ouviam mais a voz do Senhor voltaram a escutar no dia de hoje. Eu creio que alguns que entraram com alguma enfermidade, natural ou espiritual, aqui essa noite foram sarados e curados pelo sangue de Jesus. Você que recebeu a cura do Senhor, você possa testemunhar o que Deus fez na tua vida. São nesses encontros que vidas são edificadas. O evangelho vivo nesse tempo é a minha e a sua vida. E ele vai impactar a vida de outras pessoas através desse relacionamento com o Senhor. Então, nos nossos momentos de adoração, de oração, a intensidade vai expressar esse fogo que, através dessa ferida no nosso coração, queima. E todas as vezes que você clamar e buscar pela presença do Senhor, não venha ser mais a mesma coisa, que possa ser diferente, em nome de Jesus. Senhor Deus, a tua palavra foi ministrada aqui essa noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa fazer com que essa palavra gere fruto em nossas vidas, para que não venhamos ter uma vida superficial ou rasa, mas que a profundidade na intimidade e no conhecer do Senhor venha ser algo marcante
em nosso temperamento, em nosso comportamento, em nossos relacionamentos, em nosso posicionamento na edificação do seu reino. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão, de cada família aqui representada, de cada irmão que está nos acompanhando pela live. Abençoe o teu povo. Guarde, que essa semana venha ser uma semana de bênçãos, uma semana guardada e guiada pelo Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.